E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 11. E este aqui é mais um sinal, né, dos assuntos escatológicos que Jesus ali revelou aos seus discípulos quando eles quiseram saber, né, como eles poderiam identificar o fim do mundo e a volta de Jesus. Então o Senhor ele faz aqui, né, um sermão profético falando sobre o princípio, o iniciozinho das dores, né, que a terra passaria. E Jesus disse que falsos profetas eles apareceriam, né? E mais uma vez esse é um sinal a nível global, né? Não está ali restrito a um país ou a uma igreja, vamos dizer assim, não, mas é nível global, né? Jesus estava querendo dizer aqui, né, um nível de engano, um tempo de engano, mas assim, vamos dizer assim, mais interno, né? Enquanto, né, no versículo 5 fala que muitos virão em nome dele dizendo eu sou Cristo, né? Um falso Cristo. O falso Cristo ele não poderia fazer o seu trabalho ali, né, sozinho, mas os seus profetas eles poderiam, né, se dividir e irem pelo mundo, né, para convencer pessoas a seguir a esses cristos, né, esses falsos cristos. Então, é interessante que muitas vezes você pode ler esse texto e achar, né, que Jesus estava querendo dizer aqueles irmãozinhos que têm revelação dentro da igreja, né, mas são seguidores de Cristo. Não é bem isso, né? Ele é mais profundo. Porque esse falso profeta, né, Jesus ele diz em Mateus no capítulo 7 que eles são lobos devoradores, né? E que pelos frutos deles nós poderíamos reconhecer, né? E esses falsos profetas aqui, eles são como o profeta Balaão, né? Que se você não conhece essa história, leia lá Números no capítulo 22 e 23, que narra, né, sobre o profeta Balaão ali nos tempos, né, de Israel. E então a doutrina, né, de Balaão é lançar tropeços, conduzir as pessoas, né, para cair em idolatria, em prostituição espiritual. Então a profecia, né, as revelações, os dons que eles manifestam é negando Jesus como Filho de Deus e oferecendo uma mensagem de paz e de segurança, né? Eles são aqueles que vão à frente, né, dos falsos cristos. E é importante nós entendermos aqui que Jesus estava querendo dizer aqui, né, ele estava falando ao povo judeu, né, mas aos seus seguidores, que eles seriam os infiltrados. Né? Eu queria que você guardasse essa palavra, infiltrado. Assim, né, como existem infiltrados em organizações, né, secretas, né, de policiais, né, que nós sabemos. E existe também, né, infiltrados dentro da igreja do Senhor, dentro da comunidade cristã, dentro de famílias que manifestam sua fé em Jesus. Então, eles entram para persuadir os mais fracos, né? Eles são olheiros. Eles ficam ali buscando pessoas fracas na fé, cheias de pecados,
né, cheias de dúvidas em relação à fé. Os nossos filhos que ainda não tiveram uma experiência real com Jesus. Então, eles ficam buscando, oferecendo a eles acordos, né? Para que eles possam entrar, né, numa cultura religiosa dessa nova era, né? Levar pessoas a adorarem um falso Cristo. E muitos deles apresentam um falso judaísmo, né? Uma religião deturpada do judaísmo. E esses falsos profetas aqui, eles não confessam Jesus. É interessante que nós temos aqui, né, em 2 Pedro, capítulo 2. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Falsos doutores que introduzirão encobertamente. Eles são bem secretos, bem discretos. Heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, esse texto que Jesus está dizendo, né, esse sinal aqui, falsos profetas, são os mensageiros, né, de Satanás, que em número muito maior do que falsos cristos, né? Eles se dividem, e quando isso tomaria nível global, o Senhor Jesus disse, olha, é o início. E eles entrariam secretamente, atraindo pessoas do nosso meio a darem ouvidos a doutrinas de demônios. E eles ensinariam as pessoas ali a lançarem tropeços para atrair, né, para tentar nos atrair à idolatria, à prostituição espiritual. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, né, com doutrinas, com as mensagens que nós ouvimos. Porque, eu não sei se você já reparou isso, mas nós temos visto assim, né, muitas pessoas não falando mais o nome de Jesus, né? Não manifestando por ele um sentimento, uma adoração direta, né, a Jesus. Não que dizer Deus, né, graças a Deus, glória a Deus, isso seja errado, não. Mas nós, como cristãos, nós levantamos o nome de Jesus. E esses falsos profetas, eles trabalham exatamente nisso, tirar Jesus dos corações. Tirar Jesus. Esse é um dos objetivos, né, que eles têm como infiltrados, trabalharem em cima disso. E nós, como servos, né, de Cristo, precisamos observar, né, como é que está o comportamento, né, das pessoas, né, que têm a mesma fé que nós, como elas estão agindo em relação à fé em Jesus. Será se o coração delas queimam, né, por amor à obra que Jesus fez, por amor a Jesus? Ou será se eles estão, né, nas comunidades cristãs, nas famílias, nas reuniões de família, nos grupos, né, ali apenas como uma religiosidade,
ou até mudando a forma, né, de culto que prestamos para um modelo antigo, né? Porque Jesus, ele veio nos libertar. Jesus disse, pela graça, né? Nós aprendemos, né? Paulo disse, pela graça sois salvos. Nós recebemos a salvação pela graça, pela fé em Jesus. E esses falsos profetas trabalham para colocar, né, as doutrinas da antiga aliança, no meio, né? No meio ali da igreja do Senhor. Então Jesus fala aqui que um desses sinais é muitos falsos profetas. Eles se levantariam, um tempo de engano, nesse caso mais internamente, né? Esses enviados, esses falsos profetas, eles entrariam secretamente, como não são as minhas palavras, mas é a própria palavra de Deus. Está revelando isso a mim e a você, secretamente. E olha, queridos, isso é só o Espírito Santo mesmo, né? Porque estamos vivendo um tempo de engano e nós dependemos muito dele. Porque esses falsos profetas fazem uma lavagem cerebral na cabeça, né? Na mente das pessoas, deturpando a figura de Cristo. E nos convencendo a convencer outras pessoas a negarem Jesus. E quando isso começasse a intensificar, Jesus disse, é o início. É o início. Não permita que ninguém engane vocês. Faça de vocês presas. E que através dessa palavra, né, uma palavra de alerta, né, você possa meditar nesse texto, em todas as palavras, né, de Jesus, e ficar firme, entendendo que a sua luta, a sua guerra não é contra pessoas, mas são contra os dominadores desse mundo, que trabalham usando esses tipos de pessoas, né, para enfraquecer a igreja do Senhor. E até o próximo vídeo, né, onde nós vamos estar falando, né, um pouquinho mais, né, sobre esses sinais que Jesus revelou a todos nós, seguidores dele. Amém.